A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, buscando a face desse Deus lindo, para compartilhar um pouco a palavra de Deus com vocês nesse domingo. Hoje é dia das mães, que o Senhor abençoe todas as mães e encha de graça e sabedoria para que elas ensinem seus filhos nos bons caminhos. Enfim, que o Senhor possa estar abençoando, mamãe, a sua vida, a sua família, porque você é uma bênção na mão do Senhor. O Senhor te use cada vez mais para educar seus filhos e conduzi-los no caminho do Senhor. Amém? Vamos nesse momento aqui, hoje eu não estou na igreja, hoje eu estou aqui em casa mesmo. Vamos orar ao Senhor antes de eu trazer uma reflexão aqui para vocês. Vamos orar, feche seus olhos aí em casa e oremos ao Senhor juntos nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, ó Pai. Tu tem nos sustentado, tem nos dado o livramento, Pai. Tu que tem nos guardado, Deus, dessa malignidade que tem assolado a humanidade, Senhor. Meu Deus, abençoa-nos, ó Pai, nesta tarde, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, neste domingo, e nos faz entender e compreender a Tua palavra. Acampa Teus anjos, Senhor, ao redor de cada um, meu Pai, ao redor de cada um que está nos vendo, nos ouvindo. Meu Deus, em cada lar, meu Pai, visita, meu Deus. É o que eu te peço, ó Pai. Envia Teus anjos, ó Pai, para nos guardar e livrar de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra venha, Deus, frutificar em nossos corações. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto bem interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu só quero ler o versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. É um texto, né, do versículo 1 ao versículo 13. Ele vai trazer o contexto para esse versículo 12. Eu quero só ler o versículo 12, para não ficar uma leitura extensa. E a gente vai conversando sobre esses versículos do 1 ao 13 de 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Abra aí e acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Amém? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Isso é Paulo, meus irmãos, alertando a sua igreja, a igreja de Coríntios, alertando a igreja dos dias de hoje, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não feche sua Bíblia não, fique com ela aberta, tá? No capítulo 10, que a gente vai ler alguns versículos e vai comentando. E ele fala isso, que aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Quem se sinta forte, cuidado, você não é forte. Quem se sente espiritual demais, cuidado, você não é isso tudo. Paulo, ele nos alerta e nos chama a atenção. E se a gente observar o texto, no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo, ele fala acerca do povo de Israel. Entendam, vou ler aqui com vocês. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Paulo está dizendo que ele está se referindo ao povo de Israel lá no Egito, quando Moisés, ele com mão poderosa, né? Deus, ele com mão forte e poderosa, ele tira o povo do deserto, do cativeiro ali. E ali opera sinais, maravilhas, prodígio, é acerca deles que Paulo está se referindo. Né? Todos estavam embaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos viram aqueles milagres, todos presenciaram os prodígios que Deus estava fazendo ali no Egito, todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Meus irmãos, aquele povo era um povo que eles viveram algo sobrenatural com Deus.
era uma nuvem conduzindo eles o dia inteiro, à noite uma coluna de fogo, comiam do maná do céu, bebiam de uma água, de uma rocha, enfim, fora as pragas lá que eles presenciaram, fora todo aqui o mar vermelho se abrindo e eles passando a pé enxuto, viveram muito, homens e mulheres que eu acredito que nenhum de nossa geração viveram tantos milagres e tanta operação do poder de Deus no meio deles. Mas o versículo 5, acompanha aí, vai dizer assim, ó, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Meus irmãos, apesar deles terem vivido tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais de Deus, Deus não se agradou da maior parte deles. Se a gente for voltar lá no Antigo Testamento e ler com calma a história, só Josué e Caleb, só que toda aquela geração, só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Nem o próprio Moisés ele entrou na Terra Prometida. Entendam? Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar muito bem claro algo, uma verdade. Não é o fato de vivermos os milagres de Deus, de vivermos as experiências sobrenaturais de um Deus, que isso vai nos tornar agradáveis a Deus. E é isso que Paulo está começando a construir esse raciocínio, é isso que Paulo está começando a falar. E aí Paulo no versículo 6, 7, 8, 9 e 10 vai falar exatamente o tipo de erro que eles cometeram. Eu vou ler rápido aqui, eu vou só citar. No versículo 6, não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram, ou seja, houve cobiça da parte deles. No versículo 7, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, pois eles eram idólatras, ou seja, idolatria havia no meio deles. Verso 8, e não forniquemos, como alguns deles fornicaram, fornicação. Verso 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram perante as serpentes, ou seja, houve tentação, eles tentaram a Cristo. E por fim, no verso 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Então a gente observa aqui, ó, que apesar daquele povo ter vivido milagres com Deus, experiências sobrenaturais, eles cobiçaram, eles foram idólatras, eles fornicaram, eles tentaram ao Senhor, eles murmuraram. Eles murmuraram. Vejam que coisa. Pessoas que viviam algo, que vivenciaram algo profundo com Deus, mas não agradaram ao Senhor porque cometeram pecado, porque desobedeceram ao Senhor. E Paulo ele cita alguns aqui dos pecados. E aí ele, no verso 11, ele adverte aqui, ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, Paulo conclui essa parte mostrando que eles vivenciaram o poder de Deus, mas não agradaram ao Senhor. E ele no verso 11 ele diz assim, olha, tudo isso é como figura, escrita para nosso aviso, já que os fins dos séculos são chegados. Paulo deixa alguns exemplos aqui de como não devemos ser. Paulo deixa muito bem claro que, apesar de vivermos experiências sobrenaturais com Deus, isso não quer dizer que estamos agradando a Ele. E o fim dessas pessoas que não agradaram a Ele foi a morte. Foi a morte, vejam, alguns caíram, no versículo 8, num dia 23 mil caíram. No versículo 9, pereceram pelas serpentes. E no versículo 10, pereceram pelo destruidor. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus ele não trabalha no meio da soberba. Deus não é por nós, não somos nós, mas é Deus que opera tudo em nós. O que nós vivemos com Deus, as experiências, não significa dizer que estamos agradando ao Senhor, porque Deus ele tem o propósito dele, e ele cumpre o propósito dele. Não é aquilo que a gente faz em nome dele, não é aquilo que a gente manifesta por meio dos dons espirituais, mas entendam, isso não significa dizer que estamos agradando a Deus. O próprio Jesus vai falar que
naqueles dias, né, quando Jesus ele retornava, as pessoas vão dizer assim, mas Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome, não operamos sinais, prodígios e maravilhas, e a resposta dele é, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igreja do Senhor, entendam algo, entendam, muito mais do que viver o que Deus pode fazer, é ser um com Deus, é estar no centro do propósito de Deus, é ter humildade e reconhecer que nada do que acontece é por nós, mas é Deus em nós, daquele dom que nós temos, daquilo que Deus nos usa, daquilo que Deus ele usa a sua igreja. Entendam, nada é nosso, tudo provém de Deus, é Ele que opera tudo em todos, é Ele que tem o seu querer determinado na vida daqueles que o amam. Que tenhamos humildade, que tenhamos simplicidade. O texto que nós acabamos de ler vai dizer assim, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Meus irmãos, cuidado, cuidado, o inimigo ele está aí disposto a nos derrubar, o trabalho dele é esse, dia e noite. Cuidado com a soberba, cuidado com o engano, com a religiosidade, cuidado, meus irmãos. Viva essa palavra, viva sendo amigo íntimo de Deus, buscando a Deus, e tudo que acontecer que seja para a glória dele. Não vamos cair no mesmo erro que o povo caiu. Não vamos cair nesse mesmo erro. Acho que eles achavam, oxe, vivemos muita coisa com Deus, muitos sinais, muitos prodígios, Deus se manifestou em nosso meio, tem que ser, eu posso fazer o que eu quiser. Não, meus irmãos, para, a gente viu, muitos caíram, muitos pereceram, aquela geração ninguém entrou, apenas Josué e Caleb na terra prometida, rodaram por 40 anos no deserto por conta da dureza do coração deles. Fiquem firmes, meus irmãos, sejam humildes diante de Deus, confiem em Deus. Veja o versículo 13, o que vai dizer aqui, é bem interessante isso. Paulo, ele não só mostra para a gente com esse exemplo de como o povo viveu e o que aconteceu com o povo, mas também ele nos ensina algo aqui tremendo, que vai nos ajudar a vencer as provações, que vai nos ajudar a vencer as ciladas do inimigo. Ele diz aqui no verso 13, não voeio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Meus irmãos, aquele povo passava por dificuldade, sim, mas não justifica a dificuldade que aquele povo passava, não justifica que eles tenham se rebelado contra Deus. Não há dificuldade que possa nos levar a se rebelar contra Deus. Porque Deus, ele diz aqui, Paulo escreve aqui, olha, Deus não vai nos deixar tentar acima daquilo que a gente pode. Deus não deixa, pelo contrário, Ele nos tenta e nos dá o escape, Ele nos prova e nos dá o escape. E eu quero trazer duas distinções aqui, tentação e provação. É diferente. A provação é Deus que nos prova, com o objetivo de moldar o nosso caráter, como diz lá em 1 Pedro. Ele forja em nós, Ele nos prova, assim como o ouro é forjado no fogo. Ele nos prova para que possamos receber a coroa de glória, para que Ele possa nos preparar e nos levar para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Isso é provação. A provação não é algo ruim, pode ser dolorosa, mas essa dor se faz necessário para que Deus forje em nós o caráter dEle, porque só entra no céu quem estiver cheio do caráter dEle, quem estiver cheio do poder dEle, cheio do Espírito Santo de Deus, que cada vez mais eu morra e Cristo vive em mim. Por sua vez, a tentação já é algo que nos leva ao pecado. Tiago, capítulo 1, vai falar isso. Nós somos tentados pela cobiça do nosso desejo. Ou seja, o diabo se aproveita da nossa cobiça e leva à tentação. A tentação sim nos leva a pecar. E Deus não nos tenta. O texto em Tiago, capítulo 1, vai dizer, Deus não nos tenta, porque ninguém pode tentar a Deus. E o objetivo de Deus não é nos levar para o pecado e nem colocar a gente numa corda bamba. O objetivo de Deus é forjar o nosso caráter para herdarmos o reino dos céus. Então a tentação é algo que é fruto do nosso desejo. Eu cobiço, o diabo se aproveita disso e lança a tentação, ou eu mesmo busco a tentação.
Não é só o diabo, sou eu quem busco a tentação. O diabo só está ali, olhando e se aproveita daquela situação. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele lança. A cobiça está aqui dentro de nós. Isso é tentação que nos leva a pecado. Não é Deus que quer isso da vida da gente. Mas Deus nos prova, meus irmãos. E é por isso que ele diz, olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. E com a provação, Deus dá o escape, porque Deus não quer que a gente caia. Deus quer que a gente entenda onde Ele está nos colocando. Deus quer que a gente entenda o que Ele tem para fazer na vida da gente. E ali Ele vai estar forjando a nossa vida. Ali Ele vai estar trabalhando no nosso caráter, porque não entra no céu de qualquer jeito. Lembram do vaso na mão do oleiro lá em Jeremias? Ele é que dá forma ao vaso, e se ele não gosta, ele quebra o vaso e refaz o vaso. É isso que Deus quer operar na vida da gente, e Deus sempre dá um escape. Eu lembro agora do primeiro assassinato lá, Caim e Abel. Deus olha para Caim e diz, olha, a vida e a morte está em tuas mãos, tu tens como escolher entre a vida e a morte. Mas ele escolheu a morte, ele matou o seu irmão. Sabe? Então todos, meus irmãos, Deus sempre nos dá um escape na provação. Fique ligado, não faça como esse povo que murmurou, que idolatrou, que fornicou, que abandonou ao Senhor. Mas na provação se apega ao Senhor, perceba os tempos, os dias, entendam aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não olhem para aquilo que está ao seu redor, mas entendam o que Deus está fazendo na sua vida, igreja do Senhor. E esse eu posso dizer que é um tempo que Deus está nos provando. É Deus que está forjando a sua igreja nesses dias tão maus. É Deus, entenda, não murmure, não reclame, não olhe para trás. Mas deixa Deus te moldar, busca Deus, entende o que é que precisa ser mudado na tua vida, abre teu coração, seja humilde. Aleluias. Para que Deus, Ele venha trabalhar na sua vida. Oh, igreja do Senhor, esses dias, apesar de ser dias maus e tristes, onde estamos perdendo pessoas, né? Talvez alguns já tenham perdido entes queridos, mas pessoas estão sendo ceifadas aí com esse vírus. Entendam o tempo, entendam o que Deus quer fazer. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa forma de ser. Vamos nos alinhar ao seu propósito, vamos nos alinhar àquilo que Ele tem para a sua igreja. Não se deixe levar pelo desespero, não se deixe levar pelo nervosismo, pelo fato de estarmos presos dentro de casa. Entendam, a aprovação ela é um fato, ela é necessária, ela tem que acontecer. A aprovação ela precisa acontecer na vida da gente, e não podemos fugir disso. Mas também não sejamos como o povo de Israel, que pereceram, que desobedeceram, que não souberam entender o trabalhar de Deus, mas que possamos ter entendimento, sabedoria, entender o que é que Deus tem na vida da gente. Aleluias! Não desanime, mas se fortaleça no Senhor, que Ele que confia nele é como uma rocha. Aleluias! Não desanime, não olhe para trás, pelo contrário, busque cada vez mais, se firme nele cada vez mais, que cada vez mais o Senhor Ele possa estar operando em nosso meio, possa estar trabalhando na vida da gente, meus irmãos. Vamos nos submeter a Deus, ao seu propósito, ao seu querer, porque essa é a vontade dEle, esse é o querer dEle. Aleluias! Oh Deus Todo-Poderoso, não olha para trás, não desiste, mas te fortalece no Senhor. Fortalece nele, busca a presença dele, entende porque Deus quer fazer de ti um homem e uma mulher de Deus. Deus quer fazer de ti um homem e uma mulher segundo o propósito dele. Não busque o teu querer, não busque o teu propósito, mas busque o propósito de Deus na tua vida. E esse propósito de Deus na tua vida, para ele se cumprir, se faz necessário tu ser provado, se faz necessário tu passar pelo fogo, porque Deus quer te fazer um homem e uma mulher de Deus. Deus quer te fazer um homem para a glória dele, para a glória de Deus. E se faz necessário isso, o caráter ser moldado, o vaso ser quebrado e ser refeito. Aleluias! Oh Deus, oh igreja do Senhor,
Não chorem, não lamentem, porque você está passando por dificuldade, mas levanta a tua cabeça e glorifica a Deus. Busca entender qual é o propósito de Deus na tua vida, porque a aprovação de Deus é para nos purificar, a aprovação de Deus é para nos mudar, a aprovação de Deus é para que a gente permaneça em pé. Em pé. Deus corrige a quem ama, Deus exorta a quem ama, Deus trata a quem ama. Você é amado de Deus. Não se faça de coitadinho e de vítima. Não existe vítima quem está na presença do Senhor. Existem homens e mulheres sendo forjados por Deus, sendo trabalhados por Deus, sendo moldados por Deus. E essa é a vitória que nós temos, porque Cristo nos molda para alcançarmos uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, uma vida eterna. Esse é o propósito de Deus na vida da gente. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão, compartilhar isso com vocês e dizer: o Senhor é a nossa força, não vamos temer mal algum. Aleluias, glória a Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é o Senhor, igreja, que nos toma pelas mãos. Busque o propósito dele na tua vida. Busque a face do Senhor nesses dias e não seja reprovado como o povo de Israel foi. Mas vigie em todo o tempo para que você não caia, para que você não saia do propósito. Porque juntamente com a aprovação vem o escape. Vigie para que você possa agarrar esse escape e vencer. Possa agarrar esse escape e o Espírito Santo vai lhe dar vitória. O Espírito Santo vai lhe ajudar a vencer. Só entenda aquilo que Deus tem para você. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje. Que a sua palavra possa entrar em nossos corações. Não vamos desanimar. Pelo contrário, se anime, levante a cabeça e glorifique a Deus, porque Ele é o teu Deus e te conhece pelo nome. É o teu Pai que te toma pelas mãos e te conduz em caminhos em rocha, em caminhos verdejantes. Esse é o Deus que nós servimos. Se submete apenas à vontade dEle, ao senhorio dEle, porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar nesse momento pelas mamães, né? Orar encerrando, né? Curve sua cabeça. Não esqueça de estar louvando ao Senhor, de estar orando, de estar buscando a Deus. Amém? Daqui a pouco passa, daqui a pouco vamos estar juntos adorando e louvando ao nome do Senhor lá na igreja, todos juntos como um corpo, como reunidos no templo do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, todas as mães nesse dia, derrama da Tua graça, do Teu poder, da sabedoria, meu Pai, a cada uma delas, Senhor. Que a Tua graça inunde cada lar, cada coração, meu Pai. Meu Deus, eu te peço ainda, guarda a Tua igreja, livra ela de todo mal, consola e conforta, Pai, a igreja do Senhor, meu Deus, nesses dias tão maus. E dá entendimento, Pai, e olhos, ó Pai, para a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja possa enxergar aquilo que Tu estás fazendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. E eu te peço, acampa Teus anjos ao redor de cada filho e filha Teu, meu Pai. Livra-os de todo o mal. Nos sela, Pai, com Teu Espírito Santo e nos cobre com Teu sangue. É o que eu te peço, ó Pai, que a Tua graça, a Tua paz, Teu consolo e o Teu amor inunde os nossos corações, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.